Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conteúdos de História. Eu sou o professor Tiago e hoje nesse vídeo eu vou resolver as questões de história que foram aplicados no processo de avaliação seriada da UEM, Universidade Estadual de Maringá, ontem, no dia 21 de fevereiro de 2021. Então, nós vamos resolver as questões que foram cobradas, que foram exigidas de vocês nas 3 etapas. Mas isso vai acontecer após a nossa vinheta. Bom, pessoal, então prestem bastante atenção que eu vou colocar abaixo no vídeo a minutagem de cada resolução, de cada etapa. Por quê? Porque se você é um aluno da etapa 3 e talvez você não queira acompanhar a resolução da etapa 1 e da etapa 2, você já pega e vai direto no vídeo para a sua etapa. E assim também vale para os outros alunos, para os outros candidatos. Sem mais introduções, vamos à resolução. Lembrando que a prova ela já está disponível no site da CVU da UEM, mas o gabarito provisório ainda não foi lançado. Então é importante, sempre enfatizando, essa é uma resolução minha, do professor Tiago. Pode ser que a sua esteja diferente, pode ser que a do examinador esteja diferente. Até porque, como eu sempre falo, de fralda cheia de nenê e de cabeça de examinador, a gente nunca sabe o que vai sair, é sempre uma surpresa. Então acompanhe as questões, vamos para a etapa 1 da prova de conhecimentos gerais, onde nós tivemos 2 questões inteiras sobre história. Questão 04, sobre a economia da América Portuguesa, assinale o que for correto. 01, a produção do açúcar no Brasil foi organizada a partir da formação de grandes propriedades rurais monocultoras, baseadas no trabalho escravo e cuja produção se destinava ao mercado europeu, principalmente. Ela está certa. Lembra do plantation. O período correspondente à União Ibérica, em que a coroa portuguesa ficou sob domínio espanhol, caracterizou-se pela ampliação das relações econômicas e comerciais no mercado colonial brasileiro com diversos países europeus. Muito pelo contrário, nós tivemos um grande problema, sobretudo com a Holanda, porque vocês se recordam que o Brasil, nesse período da União Ibérica, esteve administrado pelo rei espanhol e a Espanha e a Holanda não eram muitos amigos. Então, toda a economia açucareira foi muito prejudicada por conta disso, então a 02 ela está errada. 04. O sistema de plantation, presente na Organização Econômica da América Portuguesa, inviabilizou o desenvolvimento de outras atividades comerciais locais, obrigando a importação de produtos de subsistência de outras regiões das Américas. Por mais que você tenha em algumas regiões problemas de subsistência, isso era muitas vezes controlado por políticas locais de produção de gêneros alimentares. Então a gente não teve esse movimento de ter que buscar produtos em países vizinhos, em locais vizinhos. Nós tínhamos sim todo um comércio complementar, toda uma estrutura complementar à economia açucareira. Então não tivemos o que está falando na assertiva 04. 08. Na primeira metade do século 17, a economia açucareira da América Portuguesa passou a sofrer a concorrência de açúcar produzido nas Antilhas. Correto. Isso é uma consequência de todos aqueles problemas derivados da União Ibérica que nós vimos na assertiva 02. A assertiva 08, ela está corretíssima. 16. A economia mineradora estava vinculada a diversas áreas da colônia portuguesa, pois gado, alimentos e mulas vinham do sul e também do nordeste para atender às necessidades da região das Minas do centro-oeste. Corretíssima. Inclusive, a economia mineradora ela foi importante para a integração dessas regiões economicamente e comercialmente no Brasil. Então, questãozinha fácil, 01, 08 e 16 é o gabarito. Lembrando que é o meu gabarito, pode ser que o seu seja diferente. Na antiguidade, questão 05. Na antiguidade, a luta pelo poder e pela expansão dos territórios levou os povos a empreenderem uma série de guerras pela conquista e pela exploração de várias regiões. Sobre esses povos, assinale o que for correto. No século IV a.C., a Macedônia, situada a norte da Península Balcânica, ganhou força, aproveitando o enfraquecimento das cidades-estado gregas devido às constantes guerras. Os macedônios, comandados por Alexandre, derrotaram os exércitos gregos. Primeiro, aqui vamos parar para analisar, galera. Nós tivemos, sim, o Alexandre sendo importante, mas antes dele nós tivemos o pai, Filipe II, com grande importância também. Então, no que diz respeito à questão realmente da conquista, a questão da conquista
ela foi levada a cabo pelo seu pai e foi depois continuado esse processo de guerra pelo Alexandre o Grande. Eu imagino que a questão ela vai ser dada como correta, mesmo tendo algumas questões que possam ser discutidas, porque não fala aqui que o Alexandre começou. Se falasse, estaria errado. Mas se o examinador pensou na hora e falou assim, não, ele começou e não colocou na prova a palavra início. Ou seja, nós ficamos sempre um pouco receosos. Pode ser que seja uma reflexão desnecessária que eu estou fazendo para vocês, mas é uma reflexão que, na minha concepção, ela é válida e se eu estivesse resolvendo a prova, talvez eu colocaria essa minhoquinha na minha cabeça, mas eu imagino que vai ser dado como correta essa assertiva 01, e se não for é por conta disso, porque o examinador considerou o início não foi pelo Alexandre o Grande, o início foi pelo seu pai. A disputa, 02, a disputa pelo domínio do mar Mediterrâneo entre Roma e Esparta gerou conflitos que duraram mais de um século e ficaram conhecidos como guerras médicas. Não tem nada a ver guerras médicas com conflito entre Roma e Esparta, tá bom? Então 02 ela tá errada. Durante as guerras púnicas, os cartagineses chegaram a atravessar Gibraltar, os Pirineus e os Alpes para atacar Roma, mas foram derrotados e obrigados a voltar para Cartago. Tá errado, Cartago foi destruída pelos romanos naquelas principais 3 batalhas que nós tivemos nessa guerra, então a narrativa que é colocada nessa assertiva, na minha visão, não está certa. Esparta, localizada na península do Peloponeso, era protegida por um conjunto de montanhas cujos desfiladeiros formavam fortificações naturais. Por volta do século 7 a.C., ela conquistou a região que a circundava e solidificou seu espírito guerreiro. Corretíssimo. 16. Atenas, situada na Península Ática, apresenta relevo bastante movimentado, com colinas e montanhas entrecortadas por pequenas planícies e solo árido e pedregoso. Mesmo com a baixa fertilidade do solo, a agricultura foi uma das bases da economia ateniense, principalmente a produção de uvas, a produção de cereais, a produção de azeitona, até das oliveiras, o próprio azeite de oliva. Então, ela está correta. Na minha visão, 1, 8, 16, as duas. Pode ser que o gabarito mude, pode ser que tenham coisas a serem discutidas, mas lembrando, é a minha resolução. Lembra que nós temos um grande ponto de interrogação, sobretudo nessa daqui, ó, sobretudo nessa daqui, beleza? Mas pode ser, como eu falei, que seja uma reflexão doida da minha cabeça. Bom, vamos agora para o PAS, etapa 2, questão 4 de conhecimentos gerais. Na etapa 2 só tivemos uma questão de história, inteira de história. Os Estados Unidos declararam independência em 1776. No século XIX, vários eventos ocorreram em seus territórios e se caracterizaram por expansões territoriais, guerra civil e industrialização. Sobre esses fenômenos históricos relacionados à formação socioeconômica e espacial estadunidenses, assinale o que for correto. 01. A expansão territorial ocorrida nos Estados Unidos no século XIX dirigiu-se à região sul do país e foi coordenada por ações que evitaram o enfrentamento direto com os povos indígenas, respeitando as suas terras e a sua cultura. Primeiro que nós tivemos uma expansão para o oeste, a marcha para o oeste, e nós não tivemos, independente de onde for, o respeito às questões nativas. Muito pelo contrário, tivemos um genocídio gigante. Então ela está errada. 02. No sul do país havia a presença de uma forte aristocracia rural, cujo poder se sustentava no latifúndio, na monocultura de exportação e no trabalho escravo. Corretíssima, muito certa, marca e corre para o abraço. 04. A expansão territorial e desenvolvimento econômico ocorrido nos Estados Unidos aumentaram a rivalidade econômica, social e política entre os estados do norte, em sua maioria industriais, e os do sul, cuja principal atividade era agrícola. Essas rivalidades culminaram na Guerra de Secessão, ocorrida entre 1861 e 1865. Sim, inclusive, a nível de curiosidade, o desfecho dessa guerra pressionou ainda mais o nosso país pelo fim da escravidão, certo? 08. No século XIX, os Estados Unidos adquiriram dimensões continentais devido à anexação de terras mexicanas e à incorporação de territórios por meio da compra de áreas coloniais que pertenciam à Rússia e a países europeus como França e Espanha. Correto também, certo? Lembrando que o nosso objetivo aqui nessa aula é só fornecer um gabarito provisório para vocês e não ficar dando uma aula sobre as questões. Podemos, no futuro, preparar uma aula de resolução e destrinchamento mesmo dessas questões, tá bom? 16. A doutrina Monroe, formulada na primeira metade do século XX, pregava a realização de ações conjuntas entre os Estados Unidos e os países europeus.
com o objetivo de solucionar problemas políticos internos do continente americano. Não, a doutrina Monroe pregava a América para os americanos, sem influência imperialista europeia. Então, 2, 4 e 8, vamos para a etapa 03. Etapa 03 que trouxe uma questão casca-grossa de história do Paraná na prova de conhecimentos gerais. Sobre aspectos da história regional paranaense no século XX, assinale o que for correto. Na primeira metade do século XX, os índices de participação do Paraná na produção cafeira nacional aumentaram de forma expressiva, o que trouxe para o Estado um grande aporte de capitais destinados à agricultura e à indústria. Sim, na década de 60, principalmente, o Brasil passa a ter o Paraná como seu principal produtor de café, tá bom? Então, ela está correta, a 01 na minha visão. 02. O norte do estado atraiu muitos imigrantes oriundos do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, que entraram em conflito com as empresas particulares de colonização que atuavam na região. Os conflitos que ocorreram devido à questão de posse de terra só foram controlados na década de 60. Não, isso foi em outras regiões, tá? Isso foi na região oeste, principalmente na região sudoeste, nós tivemos esse problema, mas não no que diz respeito à região norte do estado. 04. Na década de 70, durante o regime militar, foi organizada e executada no Paraná a Opção Marumbi, uma ação policial militar que prendeu pessoas acusadas de rearticularem as bases políticas do Partido Comunista Brasileiro no Estado. Corretíssima. Opção, inclusive a Operação Marumbi sempre é cobrada em provas para vocês, tá? 08. A Frente Agrária Paranaense é uma organização criada pela Igreja Católica na década de 60 para combater a influência e a disseminação do ideário comunista no movimento dos trabalhadores rurais. Eles pretendiam combater a influência do movimento comunista, mas pretendiam fortalecer a deles, então era só trocar uma ideia pela outra. Mas ela está correta, tá bom? Pelo menos na minha visão, como eu sempre falo. 16. A alta lucratividade da cafeicultura paranaense na década de 70 impediu o desenvolvimento da cultura de soja. Está errado. Na década de 70 nós tínhamos geadas, já na década de 60 nós tínhamos um movimento pela diversificação de produção, inclusive com incentivos para soja, para trigo, então ela está errada, nem vamos continuar lendo, nem vamos acender vela para defunto barato. Vamos agora para a resolução das questões específicas. Questão 31, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, assinado que foi correto. 01. A Segunda Guerra Mundial teve início durante o Estado Novo e os brasileiros participaram ao lado dos países aliados contra os países do eixo. Está correto, está certíssimo. 2. Os soldados da FEB, Força Expedicionária Brasileira, denominados pracinhas, participaram da ofensiva aliada nas regiões dos rios Arno e Po, na Itália. Não só nos vales desses rios, mas sim nós tivemos a presença de populações brasileiras, os pracinhas, em batalhas e operações nessas regiões. Então, a 02 está certo. 04. O Brasil entrou na guerra quando submarinos alemães e italianos atacaram navios mercantes brasileiros que navegavam na costa do Brasil e no Atlântico Norte. Também devido à pressão norte-americana e manifestações populares. Está corretíssimo. Pelo menos na minha visão, está certo. Sempre falo. Pode ser que o examinador tenha uma outra interpretação, mas o meu objetivo aqui é fornecer um gabarito provisório para vocês. A Fundação Naval também atuou na guerra e seu principal objetivo foi divulgar os feitos brasileiros no exterior. Tudo errado. A participação do Brasil na guerra contou com quase 30 mil soldados, dos quais aproximadamente 500 perderam a vida no conflito. Certíssimo. Então, nós temos na 31, 01, 02, 04 e 16. 32. Sobre o processo de redemocratização da sociedade brasileira na segunda metade do século XX, assinalo que foi correto. 01. A presidência de Itamar Franco completou o mandato do presidente Fernando Afonso Collor de Mello, afastado devido a diversas acusações de irregularidades em seu governo. Sim, em outubro de 1992 ele é afastado, depois de todo o processo dele renunciar, mesmo assim vai ser julgado pela questão do impeachment, direitos políticos, mas a assertiva ela está corretinha, tá bom? 02. A posse de Zé Sarney como presidente do Brasil indicou o fim do regime militar e o início da nova república, com posterior eleição direta para presidente, que foi a eleição que vai colocar o Fernando Collor na presidência depois do José Sarney. Então ela está correta. A Constituição de 88 foi caracterizada por seus avanços nos direitos do cidadão, dentre os quais o fim da censura prévia, a garantia do direito de greve e o amplo assistencialismo social. Também está correto. Nas eleições realizadas no final do governo de José Sarney, o candidato à presidência da República, Ulisses Guimarães, do PT, não, aí foi o Lula. Então está totalmente errado, não vou continuar nem lendo, não vou acender vela para defunto barato.
16. Esse processo foi marcado pela polarização nos embates concentrados na disputa entre dois partidos políticos. De um lado, a Arena, e do outro, MDB. Durante a redemocratização, isso era durante a ditadura, meu filho. Então, ela está errada. Vamos para a última. Nos Estados Unidos, nas décadas de 50 e 60, surgiram movimentos em defesa dos direitos civis. Sobre os movimentos sociais nos Estados Unidos, assinaram que foi correto. A Primavera de Praga de 57, nos Estados Unidos, já começou errado, deve continuar lendo. 2. Em defesa do fim da segregação racial, Martin Luther King discursou para aproximadamente 200 mil pessoas na cidade de Washington, em 1963. Está corretíssima. Inclusive, eu tenho um sonho, traduzindo, né, a frase do Martin Luther King. Os movimentos contra o racismo e em defesa dos direitos civis para os negros tiveram seu início com os protestos contra a segregação racial em ônibus e escolas no estado do Alabama em 55. Ela está correta, tá? Você pode discutir sobre início, mas provavelmente a questão ela vai ser dada como certa nessa assertiva 04. 08. O feminismo contemporâneo da segunda metade da década de 60 defendia o controle sobre o próprio corpo e a própria sexualidade e conduzia a luta pelo direito ao divórcio e ao aborto. Correta. E a última. Os movimentos políticos originados a partir dos acontecimentos de 68 ficaram vinculados nos Estados Unidos como nova esquerda, e suas críticas estavam relacionadas tanto ao capitalismo quanto ao socialismo autoritário e burocrático. Está certíssimo. Então, nós tivemos, pelo menos na minha concepção, sobretudo na etapa 3, vários exercícios com várias assertivas dadas como corretas. Então, nós temos aqui a resolução das 3 provas do PAS. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se você gostou do nosso canal, não esquece de se inscrever. Compartilhe o conhecimento e boa sorte para você na prova, bons resultados. E daqui a pouquinho ele solta o gabarito provisório, aí vocês conferem tudo e vê se teve alguma divergência, se não teve, mas enfim. Estamos aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Grande abraço e até mais.